Obrigado, deputada Amin. Obrigado pelo convite, deputado Rigoni. Prazer estar aqui presente também com o deputado Orlando Silva. Gostaria, em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade, agradecer por essa oportunidade de trazer alguns comentários sobre o artigo 12, que trata de moderação no PL 2630. De forma muito rápida, vou dividir essa fala em alguns comentários mais gerais e depois, de acordo com o tempo, vamos falando de alguns comentários específicos sobre a redação dos dispositivos em si. Uma visão geral sobre o artigo 12, uma preocupação geral com relação a esse artigo, é o fato dele consagrar o que se chama de tribunal das empresas, dando poder às plataformas, especialmente às grandes plataformas, para que, trabalhando numa visão assemelhada com tribunais, venham a decidir os conteúdos que ficam no ar e os conteúdos que são removidos, e acho que esse é o cerne do nosso debate. Existe aqui uma discussão sobre a forma de se fazer um encaminhamento na lei do debate sobre moderação. E o PL 2630, como se encontra, ele é muito detalhista, trazendo no artigo 12 quase como que um mini código de processo civil para trabalhar com os procedimentos de moderação. Particularmente, me parece que esse grau de detalhe das regras deveria ser o final de um processo multissetorial, amplo, de discussão sobre os procedimentos que deveriam ser adotados de moderação e não o começo. Me parece que o processo inverte um pouco a ordem. Já trazemos aqui todas as regras que devem ser seguidas pelas plataformas e, com isso, engessamos um pouco um debate que deveria ser mais flexível, mais aberto e que acompanhe o desenvolvimento tecnológico como um todo. Uma preocupação que trago aqui é o fato de que trazer na lei já esse grau de detalhe como todo, traz o artigo 12, permite que as plataformas passem a jogar com o regulamento. E aqui, usando essa metáfora futebolística, só para esclarecer, situações em que um time pode ganhar o campeonato simplesmente se empatar, como aconteceu com o Flamengo no meio dessa semana. Então, me preocupa aqui o fato de termos tantos detalhes que as plataformas acabem se apegando a esses detalhes e a gente retire aqui o grau de criatividade, de flexibilidade que pode existir nesse ponto. Em um artigo ainda muito específico, um ponto muito específico sobre o artigo 12, de natureza geral, é a pergunta: quem é afetado pelo artigo 12? E aí chama atenção para alguns pontos. O artigo 12 parte do pressuposto que é a plataforma que centraliza todos os procedimentos de moderação. Isso não é verdade em plataformas que seriam assabarcadas pela lei. Por exemplo, a Wikipedia dá poderes aos seus usuários para moderar conteúdo. Então, a Wikipedia, na verdade, faz com que esse procedimento de delegação, os moderadores de conteúdo sejam aqueles que vão decidir se um conteúdo fica no ar ou não. Da mesma forma, plataformas grandes como o YouTube geram, para aqueles que vão produzir conteúdo colaborativamente, a forma de permitir que, por exemplo, num vídeo, você possa remover determinados comentários, você possa agir sobre aquilo que outros usuários da plataforma estão falando. Então, me pergunto se o artigo 12 vai fazer que, por exemplo, youtubers de grande escala como Felipe Neto, eles tenham que dar direito de resposta aos usuários que fazem comentários que são injuriosos, que são caluniosos, enquanto um vídeo é transmitido. Então, é importante entender que esse direito de resposta e que todo esse processo, ele às vezes pode gerar um procedimento que leva a uma moderação que é feita não pela plataforma, mas pelos próprios usuários, em condições muito distintas. E para terminar esse ponto geral, chamo a atenção que o parágrafo único do artigo 5º excepciona empresas jornalísticas do atendimento dos requisitos dessa lei. Mas vale lembrar que empresas jornalísticas não raramente incorporam aplicativos de redes sociais como ferramenta de comentários. Então, você comenta dentro do site de uma empresa de jornal com a sua conta da rede social. Então, acho que é importante entendermos aqui que essa divisão precisa ficar um pouco mais clara, porque é a partir da rede social que muitas vezes se comenta num site jornalístico. E aí vale dizer também, a redação do parágrafo único do artigo 5º fala em empresas jornalísticas, o que acaba fazendo com que apenas um grupo ali específico acabe recebendo essa proteção. Me preocupa especialmente aqui o jornalismo independente. Passando para a redação do artigo em si, eu teria, e aqui sem pretensão de esgotá-los, 12 pontos sobre a redação do artigo 12. Eu achei bonito até que ficou um tanto quanto aqui
de uma forma simétrica, mas muito rapidamente passarei por alguns. O caput do artigo 12 fala em elaboração, né? Fala em elaboração e aplicação dos termos de uso. Minha pergunta é se a elaboração dos termos de uso precisará passar por um acesso à informação, precisará também ser feito de forma geral algum tipo de consulta, não sei se é esse o objetivo. E fala especificamente em dar recurso e devido processo aos usuários. E aqui me parece que vai bem. O caput do artigo 12, trabalhando com essa lógica mais principiológica, ele funciona de uma maneira bastante adequada. Mas quando descemos nos detalhes dos parágrafos, é que percebemos os problemas da adoção desse procedimento. Então, por exemplo, o parágrafo 1º fala que, em caso de denúncia, e aí como já foi discutido aqui, será que em caso de denúncia, simplesmente porque houve a denúncia, eu tenho que notificar o possível ofensor, o possível autor de um determinado conteúdo que precise ser removido? Então, me parece que essa redação precisa ganhar algum aperfeiçoamento. Ainda, no parágrafo 1º, se fala em processo de análise. Então, deverá ser indicado ao usuário qual foi o processo de análise. Me preocupa aqui como vai se dar esse grau de transparência, porque ao revelar o processo de análise, eu acabo gerando o efeito de que a pessoa que acaba de saber como o conteúdo dele foi removido e o processo de análise pode começar a jogar com essa informação. Então é importante a gente entender que transparência aqui deve ser muito bem regulada para que ela não acabe, transparência em excesso, fazendo com que aqueles que querem abusar das ferramentas da plataforma comecem justamente a jogar com aquelas informações que eles recebem sobre qual conteúdo foi removido, de que maneira, usando os exemplos e especialmente informações sobre o processo de análise. O parágrafo 2º traz uma série de condições que fazem com que a plataforma possa remover um conteúdo sem precisar notificar o autor desse conteúdo. Minha preocupação aqui em especial é que esse elenco de temas que aparece no parágrafo 2º, ele pode rapidamente ser transformado num elenco na ponta, no judiciário, como itens que podem gerar a responsabilidade da plataforma caso ela não os remova prontamente. E aqui começamos a discutir um pouco a questão da dinâmica de notes and takedown, notificação e retirada, e prazos para remoção. Eu gostaria de lembrar que a lei francesa que trazia esses prazos de remoção, que foram já aqui comentados dentro de um contexto da lei alemã, a lei francesa recentemente foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional francês, justamente nesse ponto, por dizer que esse apertamento de prazos para que determinados conteúdos sejam removidos violaria a liberdade de expressão. Então, acho que é importante, nessa nossa visão sobre experiências estrangeiras que podem ser importantes para esse processo, também levar em consideração a experiência francesa. O parágrafo 3º diz que deve ser garantido ao provedor o direito do usuário recorrer da indisponibilização do conteúdo. Bom, isso já apareceu no caput, que falava sobre a necessidade do recurso. Então, o parágrafo 3º repete o caput. O parágrafo 4º... 2 minutos, Cássio. Obrigado. Fala em padrões de uso. E aqui só uma notinha de redação. No caput fala em termos de uso, agora virou padrões de uso. Então, o dispositivo precisa acertar um pouquinho também essa definição dos termos. E ele diz que as plataformas respondem caso elas, de forma errônea, removam um conteúdo. Bom, isso já existe na jurisprudência. Os tribunais brasileiros já diversas vezes responsabilizaram plataformas que removeram conteúdos de forma indevida. Então, o que o parágrafo 4º faz é retratar o que já existe na jurisprudência e, convenhamos, o artigo 186 do Código Civil diz que quem causa dano responde por eles. O parágrafo 5º fala sobre prazos de defesa. Vale lembrar que no parágrafo 3º falava em recurso, agora fala em defesa. Então, esse é mais um ajuste de terminologia que precisa ser feito. E trata das chamadas deepfakes, mas trata das deepfakes apenas com respeito a políticos, apenas a candidatos a cargos públicos. E é um artigo um tanto quanto confuso, que merece certamente uma atenção redobrada. E, por fim, o parágrafo 6º fala sobre o direito de resposta, que a decisão do procedimento de moderação deverá assegurar ao ofendido o direito de resposta na mesma medida e alcance. E aí deixo aqui algumas perguntas. O judiciário já tem feito isso. Em alguns casos de ofensa, o judiciário obriga que um determinado conteúdo seja postado na rede social, dando ciência da decisão. Minha preocupação aqui é institucionalizarmos isso na lei com
algumas perguntas como: quem é que posta? É a rede social que posta a resposta na conta do ofendido? Ou é na conta do ofensor? Ou é o ofendido que posta o direito de resposta e aí a rede social tem que garantir que ele chegue a todo mundo que viu a ofensa inicial? Duas preocupações aqui. Rede social virar um mural de nota de repúdio. E, segundo, a gente entender que esse artigo às vezes olha muito as plataformas mais famosas hoje, de grande sucesso, mas nem todas as plataformas usam algoritmos de personalização, de customização de conteúdo, né, fazendo com que determinados conteúdos sejam vistos, outros não vistos. Então, precisamos tomar um pouquinho de cuidado com essa dinâmica, porque a forma de fazer chegar esse direito de resposta parece ser bastante traiçoeira. Bom, esses são comentários em espécie sobre a redação em si. Depois submetemos isso por escrito para ajudar a informar os debates legislativos, e queria apenas encerrar aqui agradecendo por essa oportunidade de poder trazer esses comentários sobre o artigo 12, e o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS, fica à disposição dos deputados para continuar a contribuir nessa discussão tão importante sobre moderação de conteúdo e liberdade de expressão na internet. Obrigado.